Você sabia que existe uma Declaração Universal de Direitos dos Animais? Pois é, gente, o documento foi criado no fim da década de 1970 pela Unesco. São 14 artigos em defesa dos bichos, como, por exemplo, evitar maus tratos e promover cuidados e proteção. Mas será que esses direitos são respeitados? E qual é o papel da sociedade nesse processo? Sobre esse assunto, a gente recebe aqui, para tomar um café com a gente, a presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB Goiás, a Pauliane Rodrigues, que também é especialista em direito animal. Bom dia, bem-vinda aqui ao Santo Café. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e a gente falar de um tema que hoje na sociedade é muito relevante. As pessoas acham estranho falar de direitos dos animais. Quais são esses direitos? Bom, há tempos atrás, se a gente falasse assim, nossa, eu vou lá falar sobre direito animal. Vou te servir um café aqui, viu? Eu super aceito, porque eu sou cafezeira. Se tempos atrás a gente falasse, vou ali falar sobre direitos animais, as pessoas soava como um pouquinho estranho, porque as pessoas não tinham esse comportamento e uma visão aflorada em relação aos animais. Os animais eram vistos como objetos, né? Muitos moravam nos quintais das casas, outros animais já tinham laço de afetividade com os tutores. E esse laço só foi ampliando. E hoje a nossa sociedade ela tem uma visão realmente diferenciada com a proteção aos animais. Hoje a gente tem leis de proteção muito rígida para quem maltrata animais. Então, sim, a sociedade está evoluindo, enxergando o animal como um outro ser, que é da forma que ele deve ser visto, né? Animal não é um mero objeto. Animal não pode ser visto como objeto de exploração, mas como um outro ser que tem direito à vida e essa vida tem que ser respeitada, igual a nossa humana. Existe diferença nos direitos de animais domésticos e animais silvestres? Bom, quando a gente lutou para ter um aumento de penalidade para quem maltrata animais, infelizmente foi especista. Né? Especista em qual sentido? Essa lei ela dá uma ampla proteção somente para cachorros e gatos. Para os outros animais, infelizmente, ainda é a penalidade que está lá na Lei 9.605, artigo 32, que é de 3 meses a 1 ano. Para cães e gatos, quem for pego maltratando cães e gatos, a penalidade é de 2 a 5 anos com prisão em flagrante. Mas a gente sempre fala que começa no cão e gato, que são os animais que estão mais próximos dos humanos e são os animais que realmente sofrem mais maus tratos. Então, a gente começa no cão e gato e eu, com toda certeza, a nossa sociedade vai evoluir ao ponto de chegar à proteção ampla a todos os animais, como a nossa Constituição prega, né? A Constituição não é especista, ela contempla todos os animais em sua amplitude. Então, a gente começa realmente no cão e gato e isso vai se ampliando para todos os animais. Não que não tenha crime de maus tratos em animais silvestres, né? A gente sabe que é o 3º maior tráfico do mundo, é de animais silvestres, infelizmente. E esses animais são torturados. Então, assim, é uma prática muito cruel e eu espero, com toda certeza, que esse aumento de penalidade, ele realmente abranja todos os animais. Exatamente. Agora, muitas vezes a pessoa, quando vê o maltrato do animal, ela fica com medo de fazer a denúncia, porque é meu vizinho, é meu parente, depois vai se voltar contra mim. Como é que eu posso fazer, então, uma denúncia de maus tratos em animais? Bom, a denúncia ela é anônima, não necessariamente você precisa se comprometer. Só que você é a voz daquele que não tem voz. O animal não sabe pedir socorro igual o ser humano. A gente sabe falar, se comunicar, o animal não. Então, você, como o seu vizinho comete maus tratos, você é responsável por ele, ele não sabe falar, não sabe pedir socorro. Você pode fazer essa denúncia de forma anônima, só que é necessário, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa frisar bastante, a prova material. Os espancamentos, mesmo que você não consiga filmar, pelo menos o barulho dos espancamentos, porque quando a pessoa maltrata animal, ela sempre maltrata no mesmo período. Ela chega em casa, às vezes, estressada e desconta a sua frustração do dia naquele animal. Então, sempre pegar o celular, filmar essa hora dos maus tratos. Filmar, ou pelo menos o barulho, para poder ter uma prova material, para dar andamento no processo. Senão, chega lá na polícia, a polícia vai lá na casa do tutor, o animal está sendo só espancado, mas ele tem comida, tem água. O animal está gordinho. O que vai constatar? Que não tem maus tratos ali.
O animal não sabe falar, estou sendo maltratado. Então, é importantíssimo essa prova material para que haja um crime, né, e para que essa pessoa responda criminalmente. Abandono também é um crime? Por exemplo, a pessoa que sai para trabalhar, deixa o animal o dia todo só em casa. Gente, isso para mim, assim, o abandono, para mim, é uma das piores práticas de maus tratos. Porque esse animal está acostumado a ter um tutor, uma pessoa que cuide dele, né? E essa pessoa abandona esse animal achando que esse animal dá conta de se virar sozinho. Cachorro e gato é muito dependente dos humanos. Então, assim, você deixar seu animal o dia inteiro fora, chega em casa, coloca ele para dentro, eu considero como maus tratos. Por quê? Porque esse animal vai correr risco ali na rua de atropelamento, ele pode avançar em uma pessoa também, e você ainda pode responder civilmente, né? Porque as pessoas se esquecem disso, você é o responsável por esse animal. Então, abandono é uma forma de maus tratos. O que acontece? Na nossa lei está escrito praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Quando a gente vai falar da lei, lá só tem 4 verbos. Mas só que se a gente fosse descrever o que seria maus tratos, seria muito mais do que isso aqui. Seriam 350 formas de se maltratar um animal. Então, teria que ter um capítulo só para maus tratos. Então, vamos mudar de outra forma. Vamos falar de forma positiva. Eu decido ter um cachorro, um gato, um passarinho em casa. Qual é a minha responsabilidade, a minha obrigação a partir desse momento? Bom, a partir do momento que você levou esse animal para sua casa, ele é sua responsabilidade. Você tem que ter zelo, cuidado, né? Que são as coisas normais. Água, comida, local sem ser insalubre, um local limpo, né? Esse animal tem que ter passeios constantes. Né? Não deixar esse animal preso o dia todo. Tem gente que deixa o animal dentro de canil o dia inteiro. Gente, isso é maus tratos. Pensa você o dia todo dentro de um canil. Então, assim, esse animal ele tem que ter... Uma curiosidade que me disseram, outro dia, desculpa interromper. Não, sem problema. Com respeito, por exemplo, ao cachorro. O cachorro e o gato, ele não fica onde ele defeca. Não. Ele defeca no lugar e vai para outro lugar. E aí, se ele está dentro do canil, ou seja, ele está fazendo tudo ali dentro, ele vai adoecer. Não, ele não tem as 5 liberdades, que é o mínimo, que é quando algum perito vai ali constatar os maus tratos, ele olha, ele analisa 5 liberdades. Você está ferindo as liberdades do animal, que o animal ele tem que expressar o comportamento dele natural. Então, por isso que a gente às vezes fica brava. Nossa, meu cachorro fez buraco. É uma questão do animal, ele está sendo ele. E assim, eu sou uma pessoa que eu não acho correto nós, como seres humanos, humanizarmos os animais. É uma coisa muito séria. Cachorro é cachorro, gato é gato, humano é humano. A gente tem que ter um limite, porque esse animal fica sobrecarregado, né? Então, a gente adoece esse animal com coisas que a gente queria que para a gente ser melhor, mas para o animal não é. Então, a gente precisa respeitar o espaço do animal, precisa respeitar que o animal é um animal, que ele vai fazer buraco, que ele vai fazer cocô. Eu tenho 5 cachorros, 3 são machos. Lá em casa, mesmo castrados, eles fazem xixi em local inadequado. Então, assim, é um comportamento deles, eu que não tinha que ter 3. Então, a gente precisa realmente pensar nessa questão. Se você for ter, cuide do seu animal, é sua responsabilidade. Mas eu quero continuar nesse ponto e chamar a atenção de você que está em casa a respeito, inclusive, dessa humanização dos bichos. O Papa, inclusive, fala que às vezes se trata melhor de quem tá, de um animal do que de uma criança. E há até pessoas que fazem opção por ter animais e não ter crianças. E isso é o risco dessa humanização dos animais. Mas eu gostei muito de você ter entrado nisso e eu queria que você aprofundasse um pouco nessa questão. Por exemplo, como educar o animal a não fazer o xixi, o cocô no lugar que não deve, no lugar que a gente não quer que ele faça. Ou, por exemplo, de trazê-lo muito para dentro do espaço, até privativo, né? Tem gente que dorme com o animal. Como é que é isso, para evitar a humanização do bicho? Bom, gente, eu sou uma das que dorme com o animal. Oh. Então, assim, que feio, né? Mas o que acontece? Eles são minhas companhias de vida. Né? O que eu penso? A gente não pode limitar nosso pensamento a pensar assim, nossa, tem gente que cuida mais de bicho do que de gente. Gente, isso não invalida você cuidar de uma pessoa. Tem gente que não cuida de nenhum e fala mal de quem cuida, de pelo menos um ser que, para mim, Deus criou todos nós
semelhança um dos Exatamente. outros. E a nossa obrigação como seres pensantes é que cuidar desses animais, porque os animais são irracionais. Então, assim, essa humanização que eu falo é você querer que o animal seja gente. Tem gente que veste roupa em animal, isso não é bom, isso não é saudável para o animal. Tem gente que coloca sapato no animal. O animal quer sentir o chão, gente. Né? Ele não é gente. O animal, para algumas coisas, para o animal não tem a necessidade. A questão de fazer o xixi e o cocô no local certo, isso é você educar desde criança, mas com consequências positivas. Não adianta você espancar, porque o animal não vai entender, porque ele é um animal. Né? Então, o cachorro fez no lugar certo, você vai lá dar um petisco, você agradece, mostra que você está feliz com aquilo e ele aprende que ele tem que realmente fazer o xixi e o cocô dele no local correto. Então, é isso, é você educar de forma positiva. A questão da gente humanizar, né? O animal sofre com essa humanização. Eu vejo que muitas vezes a gente quer que o animal seja aquilo que a gente, às vezes, nem a gente é. Né? E a gente vai e desconta muita coisa da nossa vida no pobre do bicho. E dá depressão, gente, no cachorro também. É que as pessoas acham que não. O cachorro também tem depressão. O cachorro também tem sentimento. Né? O cachorro tem saudade. Ele sente. Por isso que eu sente saudade. Não, por isso que eu falo que o abandono é um ato mais cruel que existe. Porque saber que tem cachorro que é abandonado, ele fica esperando o tutor voltar? Fica dias e dias sem comer, sem beber. Às vezes você vai resgatar esse animal, ele já está só pele e osso esperando o tutor voltar. Tem gente que espanca o cachorro. Eu falo isso, que o animal, gente, ele ensina tanto a gente. Tanto. Ele ensina o que é o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. É aquele amor sem, sabe? O animal é espancado. Se o tutor for passar a mão, aquele que espanca, ele lambe. Nossa. Então, gente. assim, isso é o amor mais puro e verdadeiro. E quem convive com o animal sabe disso. Desde que a gente encontra aí pelas calçadas, às vezes até vítimas de maus tratos, de atropelamentos. Quem deve ser responsabilizado por esses animais? Bom, em primeiro lugar, eu queria frisar que não existe animal de rua. Existe animal de tutor irresponsável, aquele que deixou o cachorro dar a voltinha, aquele que pegou um cachorro sem responsabilidade e soltou nas ruas. A responsabilidade tinha que ser desse tutor, só que esses animais não têm RG. Então, não dá para a gente saber quem abandonou e essa pessoa responder um processo criminal e um processo civil. Né? Então, infelizmente, não tem como a gente identificar. Então, a responsabilidade com esses animais é de todos, tá? Todo mundo acha que é só do poder público, que é muito omisso em relação aos animais, muito mesmo, porque hoje a gente precisa de políticas públicas, né? Precisa de castração. Só que a responsabilidade é de... chamar a carrocinha para levar o cachorro Não, hoje nem né? pode, né? A carrocinha é proibido, graças a Deus. Por que o animal tem que pagar por um erro que é nosso? Né? Então, assim, eu acho que essa mudança nossa de comportamento, de visão com os animais, viu que eles têm uma vida e essa vida deles precisa ser respeitada. Então, a partir desse momento, né, todos nós somos responsáveis pelos animais. É igual eu falei, eles não sabem pedir, eles não sabem falar. Você encontrou um animalzinho abandonado? Não tem local para você levar. Eu queria falar aqui, nossa, tá tudo ótimo, você pegar esse animal, vai levar para um abrigo. Abrigo, gente, também não é local de bicho, vira um depósito de animais. Esses adoção, animais, né, só vão para o abrigo e nunca saem. Então é muito triste. O caminho é a adoção. Você pegar esse animal, recolher. Por isso que eu falo, olhe os animais com olhos de Deus, porque aí você vai ter piedade por eles. Pega esse animal, recolha, castre e doe, se você não puder ficar. Eu também falo que nós temos uma alternativa, que é o animal comunitário. O que é o animal comunitário? É aquele animal que é cuidado por todos. Porque como a gente não tem lar para todos, não tem abrigo para poder acolher, o animal comunitário é uma forma prevista em lei que você cuida desse animal, outras pessoas também cuidam. Então, ter uma casinha de cachorro lá na porta da sua casa, alimente esse animal, dê água, dê comida, dê afeto, dê carinho. Então, assim, todos ali envolvem nesse cuidado com esse animal. Então, alternativas não faltam. E nesse dia de São Francisco, que todo mundo reflita qual que é a nossa passagem aqui na Terra. Né? É um santo glorioso, eu falo que ele é meu protetor.
Porque para mexer com causa animal tem que ter muita proteção, tem que ter paciência e bênção, né? E muita bênção, porque realmente é frustrante, né? Se na primeira dificuldade eu tivesse desistido, às vezes eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, assim, a gente não pode desistir de um sonho. A luta pelos animais é incansável, né? A gente consegue uma coisa, mas anda para trás em outras, a gente não desistir. E eu queria até aproveitar, pois não, rapidinho, irmão, e mostrar uma campanha nossa, que é uma campanha permanente, né? Que é contra o abandono de animais. A gente colocou aqui a figura de um animal que realmente é um animal abandonado e o abandono mata. E a gente colocou que ter um cão não é prisão, mas abandoná-lo pode ser. Então, reflitam sobre a questão de ter um animal, né? Ninguém é obrigado a ter, mas a partir do momento que tem, você necessariamente é o tutor e cuidador desse animal para o resto da vida desse animal. Exatamente. Obrigado pelo recado. E você aí na sua cidade pode também colaborar com essa campanha. Obrigado, então, a Pauliane Rodrigues, da Comissão Especial de Direito Animal da OAB Goiás, especialista em Direito Animal. Muito obrigado. São Francisco abençoe sua missão e o seu trabalho. Bom dia, né? E eu queria também fazer um convite, eu sei que já está estourando o tempo, a gente vai realizar no domingo o nosso primeiro Pet Friendly Day Cantura, lá na Praça Tamandaré, aqui em Goiânia. Então, quem quiser ir, é você levar seu animalzinho e participar desse evento, que vai ser um evento para os animais. Exatamente. Obrigado pela participação.